Vamos, minha gente, vamos, ai, ai. Vamos todos se unir, ai, ai. Vamos todos se unir, meu Deus, ai, ai. Então estamos aqui para colocar um instrumento importante como pode ser o documentário, o fruto de uma série de encontros que tivemos. Algumas das lideranças antigas do movimento que aconteceu nesta região, Valente e outro município, na época de 70 até o início de 80, para os novos movimentos que ajudamos a criar e para a própria sociedade, criando, recriando as várias partes, com vários momentos, os passo a passo, desde as primeiras reuniões, as comunidades, o encontro às comunidades, a transformação em movimento, formando lideranças que tiveram um efeito importante. Esse movimento aqui, começou aqui em 73, a primeira reunião que teve na casa do amigo aqui, Venerino. E lá nessa reunião teve uns 18 pessoas. Aí começou aquelas reuniões lá, batemos o papo à noite, até 11 da noite ou mais. E daí a gente, depois daquela reunião que passou lá, o objetivo foi discutirmos duas coisas importantes que nós achamos. A enxada e a caneta, não é isso? Aí a gente se reunia, fazia ligação de uma comunidade para outra. Tinha um encontro hoje, amanhã a gente se avaliava. A gente ia de a pé para as comunidades, que é Mato Curral, Valândia, Vale dos Porcos, e fazia um trabalho bacana, assim, unido, era tudo unido. Multirão, quando um pesava, todo mundo se juntava, fazia. Ou adoecia uma pessoa, estava rente. A primeira reunião que a gente fez aqui foi o estudo da enxada e a caneta. O valor de quem trabalha na enxada e o valor de quem trabalha na caneta. Então, daí foi se descobrindo várias coisas que a gente não sabia. A gente era como um cego, não sabia de direito nenhum, que a gente tinha direito, que a gente tinha direito de nada. Minha mãe é Maria das Neves. Ela participou desses eventos aqui, era bem pequenininho, não era de muita gente. Não podia chegar ninguém ali. Era um comentário que eles tinham, essas lideranças mais velhas, eles tinham uns comentários que nós não sabíamos o que era. Às vezes a gente perguntava assim à mãe, o que é que eles estão conversando? Aí a mãe dizia assim, eles estão buscando liberdade para as pessoas. No início foi com 4 lugares, 2 em Retirolândia, 2 em Valente, sendo que 2 lugares um pouquinho já mais animados, era a comunidade de Gibolha, Retirolândia e Papagaio e Valente. Tinha outros, como Lagoa Grande e Malhada no Museu. A gente vivia baseada em uma religião essa católica, trazida pelos nossos pais, nossos avós, mas nem sequer aprofundar o estudo bíblico a gente tinha conhecimento, não se tinha. Mas não tinha nenhuma descoberta, né, do que era a vida. Era baseada só na fé daquilo que a gente aprendeu dos nossos avós, dos nossos pais. Aí a partir dos anos 70, a gente teve a felicidade realmente de conhecer padres italianos que chegaram aqui para a nossa região, e de um modo específico era Padre Luiz Canal, que acompanhava Retirolândia. E foi a partir do diálogo com o Padre Luiz, que aí ele puxava a orelha da gente quando necessitava, para fazer com que a gente descobrisse, né, o que de fato, se a gente era religioso, o que era que de fato a gente queria com a religião. Outros padres também que estavam aqui eram o Padre Luciano, Padre Aldo, que atuava mais em Santa Luz, também, né, na região dos Pereira. E a gente criou esse vínculo de amizade e foi tudo a partir daí que começou essa descoberta de trabalho. Desde criança que eu acompanhei minha mãe, sempre fora de casa.
o tempo inteiro, ausente, mas desde sempre ela foi muito de dialogar. Conversava bastante conosco, com seus filhos, o porquê que ela estava fora de casa, qual era o objetivo, o que é que ela queria. E sempre eu tive muito orgulho de minha mãe, eu vi ela falar de que o objetivo não era pessoal, não era um objetivo próprio, mas sim um objetivo social. Meu pai, Ezequiel Ferreira de Oliveira, né, que foi um dos grandes lideranças da época, e realmente entrou de cabeça nesse projeto de buscar melhoria para a comunidade. Aqui na Barriguda teve outra liderança que contribuiu bastante, Reinaldo, que já é falecido, como meu pai também é falecido. Reinaldo vem desde o princípio, né, desde o início de toda essa luta que Reinaldo está presente. Estava presente junto com meu pai. Amado do Buzeiro, João Chibata, Zezinho da Maiada e diversos outros, né? Tem que fazer essa referência muito, muito peculiar à chegada dos padres italianos, que fez toda essa abertura na época. Luciano, Aldo e Luiz foi quem começou a atuar aqui em Valente, em diversas comunidades da nossa região, e esse movimento foi tomando corpo. A gente ia para fazer a leitura bíblica, né? Rezar um Pai Nosso e começar a fazer a pesquisa, né? Fazer perguntas sobre levantamento de trabalho nas áreas, né? As necessidades do povo, à luz do Evangelho. E com isso foi juntando gente. As reuniões eram pequenas naquela época, mas quando começou a mexer com os problemas sociais, a turma começou a se levantar e começou a se expandir com o objetivo de fazer reivindicações, principalmente problema de saúde, problema de escola, problema de sementes. E isso foi o início. Ali, eu lembro muito bem na Jiboia, que uma das pessoas que ficou mais contente com a escolinha da comunidade, que, se não me engano, na época era da diocese. Aqui na Barriguda a gente teve um exemplo muito claro de envolver a comunidade nesse trabalho. Na época, tinha as rezas tradicionais das comunidades, por exemplo, aqui tinha de São José, tinha de Cosme Damião, tinha as vias sacras, e junto a isso, por exemplo, eu não conseguia falar em meio de gente. Então a gente começou com teatro, em cima da história da Bíblia, e a gente era os atores, desde o ator mirim como eu, a os mais velhos, né? E isso ajudou a desenvolver também a comunidade no sentido de estar chegando em público e poder se expressar sem nenhum problema. Eu não vou negar que eu mesmo nunca tinha chegado nem perto do microfone para falar nada. Não me sentia capacitado, me sentia diminuído, sabe? E depois que a gente começou esses movimentos, a gente foi ganhando força, foi ganhando coragem. Ao mesmo tempo que a gente estava participando da reunião, que preparava a dramatização para fazer do texto bíblico que era lido, para trazer para a vida prática, nós tínhamos um rodízio dessas crianças e desses adolescentes para verificar se tinha algum farol de carro ou algum barulho de carro lá fora. Eu morava na roça quando a gente começou a comunidade de Ribonha. Foi na época de Seu Genésio, Dona Esther, Carmelice, Valdemar. E aí a gente começou a luta, foi onde teve a escolinha que Valdemar começou, lá na povoada de Jiboia. Aí foi quando surgiu a roça lá do Papagaio, né? Que a gente saía daqui para fazer reunião naquele tempo, a gente não podia fazer ao público. A gente ia para lá escondido, se zoava um carro, a gente tinha que ganhar a pindoba. Antigamente, sabe que tinha muita pindoba lá. E aí, por aí a gente continuou. E graças a Deus hoje a gente se libertou. A gente hoje faz ao público, como a gente está aqui agora, né, gravando aí para o Brasil ver. Aí, através de reunião, de estudo, a gente foi descobrindo que a gente tinha direito. Aí agora a gente veio a trabalho da igreja que a gente fazia, fé e vida, né? Para poder controlar assim, a fé com a vida, com medo de... A barca virou, deixa virar, somos agricultores aprendendo a navegar. A barca virou, deixa virar, somos agricultores aprendendo a navegar.
Vem de um Brasil tão grande, vai para um Brasil futuro, construindo um sindicato varonil forte e seguro. A barca virou, deixa virar, somos agricultores aprendendo a navegar. A barca virou, deixa virar, somos agricultores aprendendo a navegar. Muito bem. É uma coisa que a gente, né, fazia da gente mesmo, em organização da comunidade. Enquanto esse que eu tenho escrito, mas eu não sei, a menina estava procurando ali que estava feito. Aí eu sei que eu fiz um cantozinho, ele é pequeno, deve estar escrito em algum papel lá pela roça. Aí eu lembro muito bem do refrão dele que eu fiz. Tá ficando lindo, mais lindo vai ficar, quando as comunidades começam a se encontrar. Tá ficando lindo, mais lindo vai ficar, quando as comunidades começam a se encontrar. Aí tem mais os estrofozinhos e o refrão era esse. A gente não tinha participação nenhuma, a gente não tinha o direito de ser sócia do sindicato, a gente não vivia uma vida simplesmente por ser mulher. Mas até no ter dos filhos a gente tinha dificuldade porque era uma vida de muito sofrimento enquanto a condição financeira, a gente vivia da roça, né, do trabalho braçal da roça. Mas enquanto, como pessoas, como organização, a gente até aquele momento não. Aí foi a partir de toda essa discussão da qual eu faço essa colocação a respeito dos estudos, das campanhas da fraternidade, tudo que a gente se descobre, né, que nós precisamos dar passos à frente, que nós era gente, e como gente a gente precisava ter uma vida melhor, porque a vida que a gente tinha era muito sofrida. Mulher toda a vida passou mais do que o homem na luta. A gente não tinha transporte. A gente caminhava daqui para o peixe, de pé, para ir fazer reunião. O carro que a gente tinha era um Fusquinha da paróquia, que dava suporte a gente nos lugares mais longe, né? Nós, hoje, né, existe um movimento de mulheres legalizado, desde 91, que é registrado. Nós temos uma coordenação, nós temos uma diretoria com 12 mulheres e essas mulheres se reúnem para discutir a questão da violência contra a mulher. Meu pai, coitado, ele não sabia. Ele achava que pobre tinha limite, que pobre só podia aquilo ali. A minha mãe dizia, não, meus filhos podem mais, e os meus filhos não vão ser criados no cabo da enxadeta igual a você, eles vão estudar. Com a sabedoria dela, ela enfrentou e venceu a dificuldade, que naquele tempo a mulher não contradizia marido. E ela, com o jeito sábio dela, ela, Dona Lúcia, foram pessoas para a gente se espelhar, porque elas desafiaram os maridos, sem precisar briga. Na paz, né? Já pensou naquele tempo, em 70, a mulher ir para reunião? Ela fez um verso, né? Sentemos lá, mas a cabeça dela que saiu, ela e Tenório, a gente fazia poesia, né? Diz assim, a união faz a força, coragem para lutar. Junto vamos caminhando que para nos libertar. Valor para o nosso trabalho, queremos encontrar. Esse foi um verso que foi feito no tempo. Vani viajava, tinha 4 filhos, né? Os filhos ficavam com a gente, ela viajava mais Antônio. Tinha também muita ajuda das amigas aqui da comunidade. Viajava para a feira, né, para os encontros de feira de Santana. E aqui também na reunião nos municípios, quando tinha que ela ia. Ficava um dia, 2. Diante do trabalho que ela tinha, a semente que ela semeou na comunidade e nos municípios vizinhos, o trabalho não parou, continuou. A gente começou a se reunir com aquela Evanícia, que fez um brilhante trabalho, e ela reunia, fazia mutirão, foi para mobilizar o povo. Queria sim dar ênfase nessa época o movimento de evangelização rural, o ME.
que era uma organização que ela também chegou nessa região através dos padres italianos, que ao chegar no Brasil, procuraram onde que tinha uma organização que fosse assim de acordo com o raciocínio deles e favorecesse para eles desenvolver um trabalho, principalmente na zona rural. Aqui nossa região, eles usaram a metodologia de fora para dentro. Eles moravam na cidade, mas o trabalho surgiu do campo. Nós éramos trabalhadores simples que viviam aqui na nossa comunidade, principalmente a comunidade Lagoa Grande, que é uma comunidade mais distante da cidade, passou a ter as nossas reuniões. Então, se a missa era no domingo, aí a reunião era 15 dias na quarta, na quinta, várias vezes na casa da minha avó. Aqui no município de Retirolândia, a gente tinha assim, com mais atuação, a jiboia, a barriguda, o bucão, a Lagoa Grande, o pau-fava. Foi desenvolvido também bastante a questão da solidariedade, né? Os mutirões, e a gente aproveitava desse espaço também para reunir, para conversar, para desenvolver a consciência, né? Essas lideranças de cada comunidade juntou-se e começou a discutir a possibilidade de trazer isso para a mão do trabalhador. O sindicato, a gente nem sabia que existia. Descobrimos que o sindicato foi fundado com os trabalhadores pegando um litro de feijão e assinando. Aí eles fundaram o sindicato dessa maneira. Aí agora a gente foi fazer reunião em várias comunidades no município para poder estudar a maneira de tomar o sindicato. E aí a gente conseguiu, né? A dificuldade era muito grande. A gente, para se ter acesso, né, tanto que a gente era considerado comunista. Formaram os grupos, escolheram os nomes e formaram a chapa totalmente com oposição ao sistema da época. Foi muita luta, muita luta mesmo, mas conseguimos. Quando tinha reuniões, seja qual fosse a função, o título de comemoração ou reunião para discutir os interesses do próprio sindicato diante das associações e das comunidades, a gente se deslocava ou montado em animal ou bicicleta. Não existia essa condição de moto ainda, né? A luta era forte, a gente enfrentava cara a cara com o prefeito, com a autoridade do município. Quem precisasse, a gente discutia cara a cara de frente. Foi importante porque viram que o movimento autônomo dos políticos, autônomo também da igreja, estava encontrando outra forma de organização, outros instrumentos, a não ser a presença meio escondida, minha e de meus colegas, que era uma presença bem de acordo com o tempo meio clandestina. Então, eles sentiram que, junto com essa presença meio clandestina, que só permitia o trabalho, eles encontraram um caminho para conquistar lentamente, com muita dificuldade, com muitas confrontos, com muita teimosia. Primeiramente foi o Sindicato de Valente e, aos poucos, também o Sindicato de Santa Luísa e de Retirolândia. Eu acredito que foi as próprias reuniões que traziam as dificuldades que estavam enfrentando com o sindicato, né? Porque os presidentes de sindicato não eram, muitos até não entrou na luta na época, porque eles eram nomeados pelo prefeito da cidade. Eles não eram no voto. Então, a gente chegava num sindicato, quem é o presidente aqui, como você entrou aqui, não, esse aqui foi o prefeito que me colocou aqui, e a gente começou a levantar os problemas a partir daí e mudar esse quadro, partir para as eleições, partir para a legalidade da coisa. E isso aí enfrentamos muitos problemas com os políticos. A luta, ela não era só de uma, era de todas, né? E aí a gente era envolvida a sentir o problema do outro e querer que aquele problema tivesse de uma certa forma uma resolução. O pouco de conhecimento que a gente tinha era que os nossos direitos seria possível se aquele grupo reunisse e fosse lá para as reivindicações.
Uma vez que o município da gente já era emancipado, né? Com a ousadia que tinha, como a metade que era como trabalhadora rural, eu estava lá junto com elas, né? Dentro de um departamento de mulheres que criamos, para que essa coisa avançasse, de que os homens que estavam lá, né, entre aspas, né, que tinha alguns que ajudavam a gente e outros criticavam, mas que a gente que respeitasse o nosso direito, né? Para mim, o que mais me marcou foi quando a gente tomou a diretoria do sindicato de Retirolândia. Ali foi uma luta, acho que foi a luta que a gente abraçou com força e garra. A gente enfrentou uma política partidária poderosa que tinha na cidade, né, que estava lá na nossa frente, e nós tomar com 84 votos de frente de um poder dominante que tinha na cidade. Aquilo para nós foi uma guerra. A gente sentiu uma força enorme. Fizemos uma audiência com o prefeito para a gente reivindicar a melhoria da escola na nossa comunidade, que era Jiboia. Eles diziam assim, falaram a mim, pode pegar sua carteira de sindicato e lascar. Eles diziam isso. Mas sempre como a gente manteve firme e até hoje sou sócio de lá, já desde 72 que eu sou sócio do sindicato. Por isso que nossa região tem respeito de um trabalho comunitário organizado, porque fizeram isso em períodos fechados, mas muito bem pensado, muito bem planejado, com todo o cuidado que era necessário para que as pessoas pudessem evoluir. Daquela mais simples que vocês ouviram, que não sabia ler, só botava o dedo no papel. A digital equivalia. Ao que mais tinha conhecimento. Morre sofrendo, mas não para de lutar porque quer uma vida digna para as pessoas. O objetivo máximo, né, que Jesus quer a gente no céu por isso. Para saber ser gente, não para saber ser explorado pelos outros. Sempre me sentia realizado e preenchido o crescimento que os movimentos, desde o sindicato, igreja, porque eu não posso dispensar a igreja, né, porque era uma parceria lado a lado dos movimentos na época, não só no Brasil, mas a nível de América Latina, né? Isso deu uma alavancada muito grande, sobretudo para quem não tinha estudo formal. E isso fez a gente chegar aonde nunca imaginava, quando se fala do associativismo. Um espírito que faz você compreender que a vida não é só vantagem para mim e fracasso para os outros, mas que é um bem comum para todos.